Oi pessoal, eu sou Cíntia Madureira e esse é o nosso canal de artesanato do Casebre. Para você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo, inscreva-se e se você já frequenta os nossos vídeos, curte, compartilha e não se esqueça de deixar nos seus comentários o que você está achando desse espaço, o que você gostaria de ver. E agora o vídeo novo da semana. Vamos lá? Gente, aproveitamento total. Essa madeira maior eu já tinha em casa. Achei numa caçamba, um monte de pedacinho dessa madeira e vocês vão ver por aqui muita coisa feita com elas. E essa ripinha era uma ripinha bem grossa também que eu ganhei. Cortei ela no tamanho que eu queria e passei a lixa para tirar esse grosso porque ela estava com muita farpa. Essa tabuinha já estava bem lisinha, mas eu resolvi passar a lixa para criar uma aderência à tinta que eu ia passar. Então, lixei para deixar ela bem áspera e segurar melhor a tinta. Depois de lixado, passei um paninho seco e macio para limpar toda a poeira da peça e não atrapalhar na pintura. Pintei a peça com tinta PVA branca, um rolinho de espuma. Eu ainda não sabia direito o que queria e achei que o branco seria uma boa base para qualquer criação. Depois da primeira demão, eu acelerei a secagem com o secador, como faço sempre, e nessa peça eu dei 3 demãos de tinta branca, intercalando a secagem sempre com o secador com ar quente. Repeti o processo de pintura e de secagem nas laterais da peça. Isso vai dar um bom acabamento. Pintura feita, foi a hora de colocar em prática o que eu havia imaginado para essa peça. Então, coloquei sobre a tábua já pintada de branco a madeirinha, para eu ver se dava certo, como é que ficava, e eu gostei. Então, montei a armação e para ficar mais firme, eu passei cola de madeira na junção das peças. Claro que essa madeira precisava ser pregada e foi o que eu fiz, mas reforcei com a cola. Claro que eu precisei trocar de cenário. Eu não podia bater o martelo naquela mesa de vidro que eu estava trabalhando. Então fui para o quintal. Montei a armação do jeito que eu queria e prendi as peças com prego e martelo, de uma forma bem rústica mesmo. Aproveitei a peça montada e dei outra lixadinha. Essa madeira estava muito grossa, gente. Tinha muita farpa aí. Deu um acabamento melhor e ficou mais seguro para eu trabalhar. Então voltei para minha mesa de trabalho e fui preparar o fundo da peça. E pintei de branco, como eu fiz com a outra tábua. Repeti o mesmo processo que vocês já conhecem. Rolinho, tinta PVA e secador entre as demãos. Repeti tudo até que a peça ficasse bem branquinha do jeito que eu queria. Depois de tudo pintado, foi a vez de montar a peça. Então, eu sobrepus a armação na tabuinha, vendo o lugar que eu queria que ela ficasse. Assim, desse jeito aí.
resolvi prender a armação mais para cima, sem estar centralizada. Vocês já vão entender por que eu fiz isso. E dessa vez, eu resolvi prender essa armação na tábua apenas com cola. Primeiro eu passei a cola para madeira e dei uns pinguinhos com cola instantânea para ajudar a fixar a peça no lugar mais rápido. E deu certo. Eu vou contar uma coisa para vocês, que mistura poderosa. Dei só uns pinguinhos. Ó, vocês podem ver que eu não espirrei a cola toda. Eu dei alguns pinguinhos e ela firmou, ficou tão presa. Fiquei feliz. A outra opção era prender essa armação por trás da tábua, com um prego ou com um parafuso. Mas eu não queria, eu queria ela bem rústica, mas também queria que ela fosse uma peça bem forte. E eu fiquei satisfeita com esse resultado. É bom saber, cola para madeira com cola instantânea faz uma excelente fixação. Retoquei a pintura nos lugares que eu achei que havia alguma falha ou que tinha machucado a madeira, porque a gente manuseia muito a peça, né, até ficar pronta. Então, eu aproveitei o momento e dei um retoque. Deu um acabamento bom, eu gostei, preparou melhor a peça para o que eu estava pensando em fazer. Se você me acompanhou até aqui, é porque gostou da peça que está sendo construída. Então, ajuda o canal, deixa o seu joinha, se inscreva e vamos ver aonde é que essa peça vai chegar. Com tanto prego, cola e tinta. Vocês vão gostar, eu tenho certeza. Então, foi a vez do vasinho, um vasinho de plástico. Gente, esse vasinho custou R$ 1,99. Muito barato. E ele vai ficar uma gracinha nessa peça. Olha aí eu mostrando o preço, ó, para vocês verem que não é mentira. Para tirar a etiqueta, eu usei acetona. Passei acetona no vasinho com a ajuda de um pano bem macio e soltou a etiqueta e toda a cola. Então, eu dividi esse vasinho no meio, serrando. Desse jeito aí que vocês estão vendo eu fazer. E ele virou duas metades de um vasinho que vão servir como 2 vasos de flor. Então, bora prender esses vasos nessa armação, que é para a gente ver qual vai ser a criação que vai sair daí. Então, para a gente poder fazer o acabamento no vaso de uma forma bem segura, para que essa tinta não se solte, vai ser necessário passar o primer. O primer é o fundo preparador que vai sobre o plástico, para que a tinta que o vasinho vai receber não se solte. Apliquei o primer com pincel de cerdas macias. Opa, quase fugiu. E aí a intenção era de pintar o vasinho como se fosse uma cerâmica. Então, eu dispus de um pouco de bicarbonato de sódio misturado na tinta PVA da Acrylex de cor cerâmica. Gente, o bicarbonato misturado na tinta, ele faz uma textura que imita a própria cerâmica. É muito legal. Dependendo da superfície, quando a gente mistura o bicarbonato na tinta, nem precisa o uso do primer. Mas como eu gosto de garantir, fiz os dois.
Vocês podem ver que eu misturei a tinta no bicarbonato com o próprio pincel. Depois é só limpar um pouquinho para não ficar o bicarbonato muito embolado nas cerdas e aplicar a tinta assim, ó, com o pincel, do jeito que eu estou fazendo. As cerdas do pincel vão criar uma textura no vaso, como se fosse uma cerâmica de verdade, como eu já havia dito. E aí você escolhe qual é a direção da textura que você quer dar quando passar o pincel. Fica bem bacana. Essa técnica, ela imita uma textura bem rústica, de barro mesmo, tá? E dá para variar o desenho de acordo com o instrumento que você aplicar a tinta na peça. Pode ser com uma esponjinha dando batidinhas, com um pincel, com um rolinho, enfim, você escolhe qual é a cara que você quer dar para a peça que você está construindo. E pode acelerar a secagem com o secador também. E vamos enfeitar essa lindeza que está ficando essa peça. Para isso, eu vou usar o verniz craquelê da Acrylex. É só passar onde você quer que a tinta rache com um pincel comum. A técnica de craquelê, para quem não conhece, é quando a tinta de cima racha e aparece a tinta de baixo. Então, é como se a gente estivesse provocando o envelhecimento, o desgaste dessa pintura aí que a gente vai fazer agora. Reparem que eu não apliquei o verniz na peça toda. Apliquei em alguns lugares onde eu queria que a tinta craquelasse. Não tem problema de passar em direções diferentes. Você não é obrigado a passar o verniz craquelê apenas numa direção. Você pode passar com o pincel na vertical ou na horizontal, da forma que mais te agradar ou que a peça pedir. Repetir o mesmo processo de aplicação na parte de dentro da moldura de madeira que eu criei. Agora o processo de pintura. Você pode escolher a tinta que mais lhe agradar e pintar normalmente sobre o verniz craquelê. É só esperar um pouquinho, uns minutinhos, para que ele comece a secar e você já pode começar a pintar. Agora vamos pintar dentro da moldura. Eu escolhi uma tonalidade de um verde mais claro e apliquei a tinta da mesma forma sobre o verniz seco por alguns minutos, como eu já havia feito na outra etapa do lado de fora da moldura. Meu Deus do céu, eu pintei a parte interna todinha e sabe o que eu achei? Horroroso. Não gostei. Sabe quando você faz um negócio, você imagina que vai ficar de um jeito, mas depois de pronto você vê que não ficou nada daquilo que você esperava. Então, bora lá desfazer o que eu fiz e não gostei. Olha o artesanato terapêutico aí, gente. Mas antes de desfazer, eu preciso mostrar isso para vocês. Olha lá, gente, o que vocês acharam? Vocês gostaram? Me conta nos comentários se vocês teriam desfeito esse pedaço do processo ou se vocês teriam deixado. Eu não gostei, mas vocês podem ter gostado. Sequei com o secador, a tinta craquelou, mas não me agradou. Conta aí, o que vocês acharam? Nessa hora aí, eu ainda estava um pouco em dúvida. Aí peguei a lixa para fazer uma pátina na moldura. E então eu
tive certeza de que eu não gostei desse verde aí dentro. Resolvi passar a lixa e tirar tudo isso aí, ou pelo menos grande parte disso aí que vocês estão vendo. O secador aí foi mesmo só para ajudar na limpeza. A poeira da lixa acabou agarrando na pintura e eu não queria esfregar o paninho porque a tinta ainda estava bem fresca. Então eu segui fazendo a pátina no restante da moldura. E eu gostei bastante da pátina, desgastei a tinta branca e fui limpando com o secador. Lembrando vocês que se a gente já sabe que vai fazer uma pátina, não era o meu caso, porque eu nunca sei o que vai acontecer com a peça que eu estou criando, a gente podia ter passado já uma vela para facilitar a soltura dessa tinta. Lembra uma técnica que eu deixei quando eu fiz o vídeo do porta-ovos? Viu como que sai mais fácil? Mas como eu não sabia ainda o que ia acontecer, eu acabei pintando a peça sem o auxílio de passar a vela. Deu um pouquinho de trabalho, mas no final deu tudo certo. E aí, nesse momento que vocês estão assistindo, foi quando eu resolvi desgastar aquela tinta que eu achei que estava forte demais. Deixar o espaço mais limpo, mais clean, porque eu ainda não sabia o que eu ia colocar ali. Sabia que ia entrar os vasos. Fora isso, eu não sabia como é que esse espaço aí ia ficar. Então, resolvi dar uma aliviada nessa cor. Nesse momento aí, eu estou dando o acabamento de craquelê na lateral. E agora aplicando a tinta verde mais escuro. Experimentei os vasos no lugar que eles iam ficar e o verde ainda gritou para mim. Eu não estava satisfeita mesmo com essa tinta toda e os meus vasinhos. Então, bora tirar mais. Pessoal, eu confesso, custei a tirar essa tinta daí, porque o verniz ainda estava úmido e ele agarrava, então a tinta não esfarelou com a lixa. Ela embolou. Nossa Senhora, me deu um trabalho, mas saiu. E ficou assim. Não ficou melhor, gente? Conta pra mim aí o que vocês acharam. Agora mais animada, porque eu estava gostando mais da peça, prendi os vasinhos com cola instantânea. Foi só passar na lateral, na bordinha e encostar na peça de madeira. Fixa muito bem, muito rápido e facilita demais o trabalho da gente. E então, já que temos vaso de planta, vamos enfeitar com planta. Esse aí é um ramo de eucalipto seco que eu tinha aqui em casa e fui dispondo, enfeitando, escolhendo. Esse momento é muito bom. Eu não gosto das coisas muito chapadas. Eu gosto mais quando as coisas se projetam da peça. Dá uma ideia de uma coisa mais realista, mais composta, sei lá, me deixa mais feliz, eu gosto mais assim. E assim que eu procurei dispor essas flores secas que eu tinha em casa. Os raminhos verdes são eucaliptos secos e do outro lado capim, flor de capim. E essa florzinha aí, amarela, eu vou ensinar aqui no canal. Fui eu que fiz,
Ela fica muito bacana num arranjo grande, alto, e a gente vai fazer ela sim. Inclusive porque já tivemos pedido de um inscrito para que a gente trouxesse flores. Gente, eu nem acredito. Vocês não sabem o tamanho da minha felicidade quando vocês vão lá nos comentários e falam alguma coisa. Não precisa ser só elogio, crítica também constrói um canal melhor. Esse espaço aqui é nosso e eu fico muito feliz. É muito satisfatório quando vocês participam assim. Muito obrigada pelos comentários carinhosos, pelos comentários de dicas ou de pedidos. Eu fiquei muito feliz. E a gente está tendo comentários em praticamente todos os vídeos. Eu tô tão realizada, eu tô tão feliz de dividir tudo isso com vocês. E ficou assim. Já dá para imaginar o que isso vai ser? Vocês vão entender agora. Adivinha só o que esse ganchinho vai fazer? Essa peça é um porta-chave. Eu tô aí fazendo uma gambiarra? Pode-se dizer assim. Na verdade, faltou parafuso. Eu não tinha um parafuso miudinho, que coubesse ali direitinho, e eu tava louca para terminar essa peça e dividir esse momento com vocês. Então, eu colei o ganchinho, mas é claro que depois eu vou colocar o parafuso, né, gente? Colei o ganchinho, então, com a cola instantânea. Prendeu, mas eu vou botar o parafuso, claro. E já em cima da hora de terminar, eu me lembrei que eu podia ajeitar mais esse vasinho. Então, eu peguei um pedacinho de rami, né, desse fiozinho de sisal, fiz um lacinho bem gracioso e colei no vasinho. Ficou um mimo. Olha isso, gente. Depois dessa bagunça toda que vocês estão vendo aí na mesa, nasceu esse filhote lindo que eu amei. E aí, para prender essa peça na parede, eu não tinha nenhum ganchinho, então precisei criar. Virei a peça ao contrário, peguei uns fios de rami, dei 3 voltas, enrolei e passei uma bolinha de madeira fazendo o acabamento. Viu como é que eu medi o meio da peça, gente? Eu sou assim mesmo. Tenho horror de medida. Aliás, eu quase não tenho instrumento de medida. E aí fixei com cola instantânea, minha amiga, minha melhor amiga do momento. E para finalizar, eu coloquei uma tira de couro, também presa com cola instantânea, para fixar bem, para ficar bem forte e aguentar o peso da peça de madeira, bem pesada, na parede. Agora sim, olha ela aí prontinha. E olha como ficou bonitinho esse acabamento. Deu um charme a mais. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. E quem não é inscrito, se inscreva, gente, nesse canal lindo que está nascendo agora.